direito aeronáutico ele trata em si de navegação, de tráfego, né, das regras do ar. Priscila Doer Mendizabal é advogada especializada em Direito Aeronáutico e Segurança de Voo e é presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB São Paulo. Doutora, qual é o princípio básico do direito aeronáutico? Que garantias ele se propõe a assegurar? O direito aeronáutico ele trata em si de navegação, de tráfego, né, das regras do ar. Não tem nada a ver, não é porque as coisas acontecem dentro de uma aeronave ou dentro de um aeroporto que se trata do direito aeronáutico, que é bastante confundido. Às vezes as pessoas me ligam e falam: ai, doutora, eu preciso da sua ajuda, uma ação aqui de direito aeronáutico. Quando a pessoa vai me explicar o que é, ou avaria em bagagem, perda de bagagem, eu falo: não, isso é o direito do consumidor. As pessoas costumam imaginar que a segurança de um voo depende quase que exclusivamente do piloto, da tripulação e eventualmente de quem fez a manutenção daquela aeronave. Mas a gente sabe que há muitos outros fatores envolvidos, inclusive de pessoas que sequer entraram no avião. Dá para dizer hoje que nós, passageiros, estamos voando em segurança? A responsabilidade da segurança de voo é de todos, até do passageiro. Então, assim, eu brinco que o piloto é o consumidor final. Sabe aquela pontinha do iceberg que fica para fora? Aquilo é o piloto. Todo aquele iceberg que está para baixo são todas as outras situações. O dever é nosso também. Um passageiro, por mais que ele esteja incomodado ou estressado dentro da aeronave, ele tem que seguir as ordens que os comissários estão passando para ele, que são as ordens que o comandante passou para o resto dos tripulantes, né? Então, eu vou dar um exemplo. Teve um voo de uma grande companhia aérea brasileira que teve um problema, precisou aguardar em solo. Problema até de sequenciamento, não foi um problema com a aeronave em si, nem com a empresa, nada, mas um problema de sequenciamento, né, de fila, e ficaram aguardando. O passageiro perdeu a cabeça, ele abriu a saída de emergência e ficou em pé em cima da asa da aeronave. Então, isso é segurança de voo também. Aquela aeronave, ela está parada, ela não pode mais voar. Ela vai ter que ser groundeada, né, para quem não entende o termo, ela vai para manutenção. Nós estamos fazendo um trabalho que orienta o passageiro, qual é o dever dele em relação à segurança de voo. Porque todas as cartilhas que você vê por aí falam dos direitos dele como passageiro, como consumidor. Não, eu falo do dever dele. Estamos na iminência de um acidente de grandes proporções com balões nos céus brasileiros. As pessoas não têm consciência disso também, né? Existe aí a comunidade das pessoas que soltam balões, falam que é uma questão cultural, buscaram apoio para realizar um projeto de lei falando dos balões ecológicos. O que são os balões ecológicos? São os balões sem chama. Um balão ecológico também derruba um avião. A nossa legislação, ela fala do crime ambiental. Não temos uma legislação específica para cuidar disso, embora tenha o artigo 261 do Código Penal, tá, que trata da exposição de risco. Veja bem, não precisa acontecer o acidente, a exposição do risco já é o crime. E é isso que a gente vem buscando, para que as autoridades elas consigam aplicar esse artigo 261 nesses casos. A senhora diria que o Código Brasileiro Aeronáutico ele está suficientemente adaptado às novas exigências do setor? Nós temos um código de mais de 30 anos. A demanda de 30 anos atrás da aviação era completamente diferente. Nós tínhamos um número de passageiros reduzido, nós tínhamos bastante voos sem passageiro, inclusive voos de teste ou mais da questão militar mesmo. Hoje, então, o código ele não está completamente desadequado, vamos dizer assim, mas ele está ultrapassado sim. Algumas leis elas tentam suprir
um pouco essa falta, essa desatualização. Algumas conseguem, outras nem tanto. Nos últimos anos, o número de passageiros aumentou muito no Brasil e imagino que as demandas judiciais também. Que questões costumam mais chegar ao judiciário? E a justiça tem respondido com eficiência a essas demandas? Os litígios que envolvem a aviação de forma geral, mas que são aplicadas pelos civilistas ou pela questão do direito do consumidor, a justiça responde bem. A ANAC tem regras próprias, né? Existem sim algumas divergências aí, vai aplicar a Convenção de Varsóvia ou vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Quando entra efetivamente no mundo aeronáutico, as coisas complicam um pouco, né? Porque os juízes, os promotores, até os advogados, eles não têm o conhecimento necessário da aviação, complexa como para julgar os casos, né? Claro que eu não estou generalizando, existem juízes e promotores e advogados, enfim, que são especialistas nisso, mas são poucos. E aí eles precisam de auxílio técnico, de peritos, de pessoas mesmo que entendam da aviação para conseguir. Então, nem sempre as decisões ou a mesma denúncia, enfim, elas ficam coerentes, né? Então, não vou dizer que são insatisfatórias, não, mas precisa ainda de um conhecimento maior.